Olá, feras! Tudo bem com vocês? Estamos agora com mais uma aula para o Enem, né? Logo, logo você estará resolvendo questões de matemática voltada para o Enem, fera. Vejam só, nós vamos dar continuidade à aula passada nas resoluções, né, de questões envolvendo, né, o conteúdo de estatística, fera. Então acompanha aí, foi o que nós vimos, né? Três tópicos, né? Onde que mais cai dentro da estatística no Enem. Quais foram, na verdade? Moda, não é isso? O que mais? Lembram? Mediana, não é isso? A média. Então agora vamos dar continuidade nas soluções envolvendo esses três subtópicos, tá? E você mais uma vez, tá? Dê um joinha aí conforme as nossas apresentações, as nossas explanações, né, das soluções de questões e vamos ajudar a compartilhar. Você pode divulgar o nosso link, tá? Para que outros feras, outros alunos, né, outros candidatos que vão realizar a prova agora do Enem, consigam, né, ter essas informações, não somente de matemática, como também das demais áreas, para que você tenha um sucesso, fera, na prova do Enem pelo canal Desafio. Fica aqui com a gente, eu sou o professor Russo e vamos lá para a continuação das resoluções de questões do Enem. Vamos lá? Pega aí a apostila e acompanha aí, fera, no monitor. Vejam só, vou só retornar na aula anterior, na última questão que nós resolvemos, tá? Onde, né, a questão narra, está até aí já exposta aí para você, tá? A gente vai só revisar aí para dar continuidade. Na questão 1, ela pede, ó, quais valores são, respectivamente, a moda, média e mediana dos números da lista a seguir. Vejam só, aí a questão, fera, a questão vai mostrar aí para você os números 133, 425 e até o número 325. Para acharmos, vejam só, para acharmos a moda, olha só a moda aí, tá? Onde o que vem a ser a moda, né? Conforme nós explicamos na aula passada e vamos apenas revisar agora. A moda, fera, é aquele número, tá? Então aquele valor, aquele desenho que aparece, então aquela figura, na verdade, que aparece com maior frequência. Então vamos ver os números que aparecem com maior frequência. Vejam só, vamos ver aí. O 236, olha, apareceu uma vez e duas vezes, não foi isso? Duas vezes o 236. Então é claro, né, que pode ser, como nós marcamos aí para você na aula passada, pode ser o item E, o item D e o item A. Né? Vocês já estão vendo a resposta aí. Tá? Estamos apenas revisando, né? Reforçando aí a informação para vocês, estamos revisando essa questão, tá? Que vai dar, né, é um conhecimento prévio para você resolver as questões, as demais questões com o professor Russo. Perfeito? Então vejam só, segue um desses três itens, tá? Achamos a moda. Então vejam só, se achamos a moda, agora vamos calcular a média, perfeito? E a média, tá? Vocês lembram que nós fizemos a revisão para você da média, tá? Você olha só, nós estamos diante aqui de quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, a quantidade, né, de números nessa questão é igual a 10. Só que para você achar a média, você precisa colocar em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Então, vamos colocar em ordem decrescente. Nós colocamos, lembram? Ó, 133, 236, 236, 244, 299, 325, 328, 385, 425 e 1000. Bom, nós vimos, perfeito, que aqui nós temos uma numeração, né, par, perfeito? Portanto, são 10, né? São 10 elementos, 10 números aí.
como é que nós calculamos a média, né, aritmética quando se trata, né, de um número par? Olha só, nós vamos pegar os dois termos centrais, feras, ó. Os dois termos centrais é o 299 e 325. Então, vejam só, calculando a média, olha aqui, fera. A média, ó, média. Os dois termos centrais e dividir por 2. Então, 299, conforme vocês estão enxergando aí, mais 325 é igual a 624, dividido por 2. Então, aí a mediana, né? Desculpa, é a mediana que nós estamos calculando, olha. Desculpa aí, fera, a mediana. Então, a mediana, não é isso? Você vai somar 624 dividido por 2. Então, a mediana é 312, fera, 312. Estamos falando da mediana, tá? Vou colocar aqui para você direitinho agora. Mediana. Pronto. Então, olha só, a mediana, nós vimos aqui, colocamos em ordem, né, os elementos da mediana. Observe aí, tá? Vimos que a quantidade de elementos é par. Então, quando for par, né, vamos calcular a mediana pela média, fera, tá? Pela média dos termos centrais, tá? Pela média dos termos centrais, a mediana é calculada. Então, a média dos termos centrais, já expus aí a você, né? Vai dar a somatória dela, dá 624 dividido por 2, e a mediana é 312. Então, vamos lá ver qual é, né? 312, perfeito? Então, vejam só, mediana 312, a única mediana que deu foi 312, foi na alternativa A. Mas vamos agora fazer, né? Vamos conferir aí, tá? A média, tá? A média que a questão pede. Como é que nós calculamos a média aritmética dessa questão? Vamos somar todos os elementos, nós precisamos somar todos os elementos, fera, e dividir pela quantidade de elementos, né? São 10 que nós vimos agora há pouco. Então, somando essa quantidade de elementos, né, deu 3.611 dividido por 10. E 3.611 dividido por 10, basta apenas, né, recuar uma vírgula da esquerda para a direita. Então, fica 361,1. Então, consequentemente, é o item A, sem dúvida alguma. Tá? Fizemos aí uma breve revisão de moda, tá? Mediana e média aritmética. Tá? Então, vamos agora resolver a questão número 2, tá, da aula de hoje. Professor Russo, fera, agora sim, acompanha a questão número 2 da aula de hoje. Vejam só. Depois de jogar um dado em forma de um cubo e de faces numeradas de 1 a 6, isso aí é lógico, né? Por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, construiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequência. Vejam só. Frequência, né? Nós estamos diante de uma tabela onde expõe a frequência com que a ação é feita, não é isso? Por exemplo, número obtido, né? O número 1 teve uma frequência de 4, número 2, frequência de 1, número 4, né, teve uma frequência de 2 vezes, né? O 5, frequência de 2, o 6, frequência de 1. Então, vejam só, fera. Como é que nós vamos fazer agora essa jogada aí? Nós estamos diante aí da pergunta, a média, a mediana e a moda dessa distribuição de frequências, respectivamente. Vejam só, a moda, você já pode visualizar aí a tabela e já encontrá-la, né, o valor da moda, perfeito? Até porque você já sabe que a moda pela definição, tá? É o que acontece de mais frequência, né?
que aparece de mais frequência aí, fera, né, o que aparece de mais vezes, né, falando de forma, né, grosseira, né, generalizada, é aquele elemento que aparece de mais vezes, né? Aquela figura que está ali de forma repetida, tá? Então, um elemento de forma repetida. Então, isso vem a ser moda. Então, vamos ver, né, qual é do número que aparece com mais frequência aí. Vamos ver, fera. Né? E aí vamos definir com você a moda rapidinho, vejam só. E pede aí olha, não esqueça da palavra respectivamente. Então, primeiro ele quer a média, segundo ele quer a mediana e por terceiro a moda. Mas você sabendo logo a definição da moda, sem fazer cálculo algum, você já vai encontrar aí, tá, a sua resposta. Você vai ver que o número 1, conforme, né, o comando da questão, tá? Cada número desse aí, né, vai ser jogado, né, o dado vai ser jogado, né, várias vezes, né, com uma frequência. Então, qual é o número 1? Qual é o número que vai ser jogado com mais frequência, né, que vai aparecer com mais frequência? Vamos ver após ser jogado. Vamos ver, fera, é o número 1, apareceu com uma frequência de 4, não é isso? Então, o número 1, né, apareceu com uma frequência de 4, fera. Então, consequentemente, tá? Nós já podemos eliminar aí, ó, o item E, que é o número 1 que aparece, né, com uma frequência com maior frequência, é o número 1, fera, olha aqui, ó. Então, isso aqui vem a ser o quê? Então, a moda aí é o número 1, tá? A moda é o número 1, fera. Pronto. Consequentemente, podemos eliminar o item E, D e C. Perfeito? Vamos agora, tá, calcular aí a média, né? A média. Como é que nós calculamos a média, fera? Olha só. Nesse caso, nós estamos diante aí, tá, dos valores, né, dos valores x1, perfeito? E de seus respectivos pesos, de acordo com a tabela apresentada. Então, segue aí no monitor, fera. Vamos lá. Então, a média que está pedindo, ó, a média, tá? Nesse caso, vai ser uma média ponderada, não esqueçam, tá, feras? Lembrando você aí, nós vamos estar diante, eu até escrevi aqui para você, ó, de uma média ponderada, tá? Então, nós já temos aqui a média ponderada. Veja só, vai ser o produto, tá, dos elementos que estão aí na tabela, tá? O x, perfeito? Lembra aí, ó, vai ficar 1 vezes 4 mais 2 vezes 1 mais 4 vezes 2 mais 5 vezes 2 mais 6 vezes 1. Tudo isso aí dividido, lembram lá? Pelo peso. Vocês estão lembrados? Pelo peso, fera. Então vai ficar assim, ó. 4 mais 1 mais 2 mais 2 mais 1, perfeito? Então vejam só. Só lembrando também aqui você, tá? Esse peso aí foi o número de vezes que foram jogados aí, tá? O dado. Então nós temos aqui a média ponderada, vou colocar aqui para você que nós estamos calculando uma média, e ela é a média ponderada, fera. Ponderada. Perfeito. Então vejam só, 1 vezes 4, então a média é igual a 1 vezes 4 dá 4. Olha só, 1 vezes 4 dá 4, mais 2 vezes 1 dá 2, mais 4 vezes 2 dá 8, mais 5 vezes 2 dá 10,
mais 6 vezes 1 dá 6. Tudo isso aí dividido por 10. Olha só, 4 mais 1, 5, mais 5, 10. Então, finalizando, a média ponderada é igual 2 mais 8, olha bem aqui, Fera, ó, 2 mais 8 dá 10, mais 10 dá 20, 26, 30. Então, dá 30 dividido por 10, implica dizer, perfeito? Que a média ponderada, né, isso é igual a 3, perfeito? Né? 30 por 10, 3. Então, com isso, nós já podemos aí, né, definir a questão, ainda não. Vamos observar que tanto no item A quanto no item A e item B são iguais, né? O item A e o item B são iguais. Perfeito. Então, vamos por parte agora. Precisamos calcular a mediana. Para calcularmos a mediana, não esqueçam, o cálculo da mediana, olha só. Agora vamos para a mediana. O cálculo da mediana vai ser assim, fera. Não esqueçam, né, aquela dica, né, de colocar em ordem crescente os valores, né, os números, os elementos que aparecem. Então vamos colocar aí, ó. Os valores são esses aqui, feras, olha, tá? Na tabela, ó, o número obtido. Quantas vezes ele aparece? 4 vezes. O 2 aparece quantas vezes? Uma vez, não é isso? O 4, 2 vezes a frequência do 4. O 5, 2 vezes. E o 6, uma vez, né? Perfeito. Aí vamos ver quantos elementos tem esse conjunto, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, mais uma vez, é 10, não é isso? Então, isso aqui é ou não é o par? Não é isso? O número de elementos foi igual a 10. Então, estamos diante, tá, da quantidade, né, desses elementos que representam, né, uma numeração par, perfeito? Então, com isso, para calcular a mediana, tá, vai se dar através da média entre os termos centrais, feras, tá? Entre a média entre os termos centrais. Vamos ter que identificar esses termos centrais. Então, quais vão ser, fera? O 2 e o 4. Se vão observar, né? Aqui, ó, dividindo, para cada lado foram 4 elementos, sobraram 2 elementos que são os termos centrais. Acompanhe aí na tela agora. Então, a mediana é igual a 2 mais 4, perfeito? 2 mais 4 dividido por 2. Implica dizer que 6 mais 2, 6 dividido por 2, né? Isso aqui é a mediana. 6 dividido por 2 é igual a 3, fera. Então, com isso, olha, com isso podemos confirmar para você que, sem dúvida alguma, a alternativa correta é o item B de bola. Não é isso, fera? Ó, a média foi o quê? 3. A mediana, 3. E a moda, 1. Então, esses são os resultados aí obtidos através da nossa solução para você, tá? Que pretende, né, fazer uma excelente prova, né? Fique aqui ligado aqui com a gente pelo canal Desafio, dê o joinha, vamos compartilhar essas nossas aulas para que muitas, né, feras aí, muitos alunos consigam, né, ter essas informações também aqui pelo Desafio. Então, ó, segunda questão dessa apostila resolvida, e vamos agora resolver questões, né, que vêm caindo, né, no Enem, fera, né, dentro do conteúdo estatística. Então vamos lá para a primeira questão. Vejam só, acompanha aí. Qualquer dúvida pode acionar aí pelo chat,
tá? A nossa equipe que vai chegar com a gente aí a informação, tá, fera? A gente não pode deixar você com dúvida, tá? Você é um sério candidato a ter uma excelente nota no Enem, então fique aqui com a gente para que juntos, né, possamos, né, caminhar, tirar qualquer dúvida sua, tá? Mas para isso, fique focado, disciplina, tire horário para estudar também. Mas vamos lá resolver a primeira questão de uma prova do Enem, fera. Questão número 1, acompanha aí. Vamos lá. Contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo. O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais. Siga aí na tabela, tá? Tipo de serviço, aí segue aqui de A a F, e o tempo necessário para a leitura completa do contrato em minuto, fera, tá aí, segue. Aí vamos ver o que é que a questão está pedindo. Ó. O tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro né? Com uma casa decimal, é apenas com uma casa decimal, fera. É aproximadamente, que segue as alternativas aí para você. Agora pode ampliar aí para o fera aí, monitor, tá? A questão, pode tirar o professor Russo da tela e vamos dar aí para o ferinha 40 segundos para ele tentar, né, colocar aí em prática o que ele aprendeu, perfeito? Vamos lá. Fera. Vamos lá agora resolver essa questão aí. Vejam só. É uma questão de 2024, tá? E nós precisamos aí estar resolvendo com você essa questão. Vejam só. E a questão falou tempo médio. Tá? Então fica simples para resolver o tempo médio. Basta você lembrar, tá? Basta você lembrar aí. Pronto. Basta você lembrar, né, da média, tá bom, feras? Da média. Segue, vocês vão observar que nessa tabela nós só temos apenas os elementos isolados, não é isso? Ó, acabei de grifar aí para você, circular. Temos apenas os elementos isolados. Então, basta apenas lembrar da expressão, ó, da média. Então, vejam só. Lembra como calcular a média, fera? Tá? O macete é, vamos somar todos os elementos, não é isso? Soma, olha só. Soma todos os elementos. Soma todos os elementos. Tá? Né? Pode ser, né, de valores, né, aí. E vamos dividir pela quantidade. Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Quantidade dos valores. Aqui, ó, a soma total dos elementos também dos valores. Perfeito, fera. Então segue aí. Vejam só. Agora vamos resolver. Olha só. Então a média, tá certo? Vai ser igual, olha, você vai somar todos esses, né, esses minutos, 36 minutos,
mais 17, mais 27, mais 13, mais 13, mais 13, perfeito? Vai dividir, olha só, pela quantidade que eles aparecem aí, pela quantidade, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, vamos dividir por 6. Vejam só, agora precisamos somar. Aí a gente vai somar, fera, agora. Vejam só, vou apagar aqui. Vou estar utilizando essa tabela aqui para somar. Aí a gente já fornecer para você o valor dessa soma aí, aqui no numerador. Fica assim, ó. Vamos somar esses números bem aqui, fera, olha. 6 mais 7, mais 7, mais 7, mais 3, mais 3. Perfeito? Vamos lá. Olha só. 7 e 3, 10. 7 e 3, 10. Fica 26, 29, não é isso, fera? Então fica 29. Vai 2, fera. Olha só. Vai 2. Aí, olha. 1 mais 1 mais 1, 3, 5, 6, 9 com 2, 11, ó, 119. Vamos lá, então. Então, essa soma, não esqueça, ó, essa soma deu 119, perfeito? Tudo isso aí dividido por 6. Vamos dividir por 6, olha. Deixa eu voltar aqui. Dividido por 6. Então, precisamos, né, fazer aí essa divisão, né, 119 por 6. Então, 119, acompanha aí, ó, 119 dividido por 6. Podemos pegar o 11, 11 dividido por 6, dá 2, não, 1, né, fera? 1. 1 vezes 6, 6 para 11, 5. Abaixo o 9. 59 dividido por 6, 59 por 6, é 9, né? 9 vezes 6 dá o quê? 54. É isso? 54. Para 59, 5, né? Aí, olha só, o 5 é menor que o 6. Acrescento o 0 e uma vírgula. 50 dividido por 6, 50 por 6, é aproximadamente o quê? 8, né? 8 vezes 6, 48. Para 52. Perfeito, Fé? Aí pode ser também dividido. Mas olha só, ele quer apenas, ó, com uma casa decimal. Então, nós já estamos diante da resposta aqui, ó. Então, 119 dividido por 6 é igual a 19,8. E qual é a alternativa? Vamos lá, com calma. Aqui, ó, 19,8, tá aqui, fera, ó. C de casa. Pronto. Né? Mais uma questão aí, né, resolvida pelo professor Russo, pelo canal Desafio. Dê o joinha aí, fera. Tá? Vamos lá dar o joinha. Para que essas aulas aí permaneçam muitas e muitas, né, vezes aí durante, né, a explanação, fera. Vamos lá para a questão número 2. Foca aí. A questão número 2 é uma questão, né, de leitura, porém ela é simples, fera. Ela é fácil de resolver. Basta apenas, claro, você ter o conhecimento, tá, da definição, tá, do conteúdo, do subtópico que a questão vai apresentar. Então vamos fazer a leitura e vamos marcar qual é o tópico, tá, que a questão está pedindo o seu conhecimento para você resolver a questão. Vamos lá, acompanha aí na tela, pode ampliar, pode tirar o professor Russo. Isso. Restaurantes, né, geralmente se deparam com o problema de definir a quantidade de alimentos a serem preparados
para cada dia. Diante desse problema, o gerente, olha só, o gerente de um restaurante anotou as quantidades de clientes que almoçam, que almoçaram em seu restaurante durante os 10 primeiros dias do mês e registrou esses dados, obtendo este gráfico. Esse gráfico aqui, perfeito? Ele considerou a moda olha só, moda da distribuição das quantidades de clientes que almoçaram em seu restaurante nesses 10 primeiros dias do mês, com uma boa medida para dimensionar a quantidade de alimentos a serem preparados diariamente. Olha só, a questão é bem clara aqui, a questão fala o que ela quer. O valor da moda dessa distribuição segue as alternativas aí. Então, vejam só, a moda, como nós falamos, não é isso? A moda, não esqueço, a moda vem a ser o quê? É aquele elemento, aquele número, que aparece o quê? Com maior, ou então com mais frequência. É essa a definição. Frequência. Pronto. Então vamos para o nosso gráfico. Olha só, aparece aqui 80, 90, 94, 100, 94, 100, 92, 94, 80 e 86. Aqui, não esqueçam os dias, aqui a quantidade de clientes. Então, vejam só, no primeiro dia, né, apareceu quantos clientes? 80. No segundo dia, 90 clientes. No terceiro dia, 94. No quarto dia, 100 clientes. E assim segue até o 10º dia, que aparece 86 clientes. Nós precisamos definir aí, tá? Enxergar aí a questão, aí no gráfico, tá? Aquele número, no caso a numeração aí, né? Aquele número que está aparecendo com mais frequência, perfeito? Então, aquele número que aparece com mais frequência destina-se a ser o quê? A moda, perfeito? Vamos lá. O 80 aparece quantas vezes? 2 vezes, não é isso? Olha aqui, 1, 2. O 90, só uma vez, fera, tá? O 94, 1, 2, 3, por enquanto, 3 vezes, não é isso? Então, 94 está na frente. O número 100, 1, 2. O 92, 1. O 86, só uma, né? Então, sem dúvida alguma, aí a resposta, né, que a questão está pedindo a moda aí, é o 94. 94. Você atentou aí, você observou que não se fez necessário, na verdade, né, fazer um cálculo, colocar em ordem, não é isso? Pois apenas a fazer a interpretação desse gráfico, a análise desse gráfico, para você constatar o resultado. Mas é claro, esse resultado vem através do seu conhecimento, do seu estudo sobre a definição de moda. Então pronto, sem dúvida alguma é o 94, você iria marcar o item D de desafio, né, fera? D de desafio. Pronto. Então tá aí, ó, mais uma questão resolvida para você, questão número 2 da aula, né, de resoluções de questões do Enem. Vamos para a nossa terceira questão. Um tempinho para vocês fazerem a leitura, tá? Pode ampliar aí o monitor.
com calma. E conforme for aí, fera, a gente vai estar mostrando algumas definições para você, alguns macetes, tá? Como resolver a questão. Algumas dicas. Questão número 3. A amplitude é uma medida estatística que detecta a variabilidade dos dados de uma amostra. Primeiro, tá? Vamos colocar para você aí, tá? Um macete, a dica, vejam só, a dica, tá? Da amplitude. Então vejam só, para calcularmos a amplitude, amplitude, aí, fera, tá? Você pode estar anotando também aí no seu caderno, né? Na sua folha aí de lembrete, tá? Como é que nós calculamos a amplitude, né? Então ela sai, vejam só, é o de maior valor, tá? Menos, vejam só, menos o menor valor, perfeito? Então isso aí vem a ser, tá? É um pequeno resumo, tá? Da definição de amplitude para você fazer, né? Um cálculo aí quando necessário. Então vamos dar sequência aí para você. Continuando a leitura, fera, acompanha aí, ó. Ela pode ser utilizada como critério de qualidade da produção na indústria de peças, indicando, por exemplo, a necessidade do descarte de um lote defeituoso. Uma fábrica analisou 5 unidades de cada um dos 5 lotes da produção de um tipo de peça que, por projeto, devem ter comprimento igual a 10, perfeito? As medidas em centímetro dessas unidades estão distribuídas a seguir. Aí ele informa, né, são quantos lotes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lotes, perfeito? A questão informa aí a quantidade de lotes. Foi determinado o descarte do lote que apresentasse a maior amplitude. Vejam só, a maior amplitude, fera, tá bom? Então vejam só, como é que nós vamos definir a maior amplitude? Vamos lá já daqui a pouco. De acordo com o critério adotado, a fábrica descartará o lote. Bom, a amplitude, para que possamos calcular ela, nós temos que pegar o maior valor e subtrair do menor valor. Aí ele fornece os dados de cada lote aí. Vejam só, para o lote 1, fera, acompanha aí, ó. Vou colocar aqui para o lote 1. Então, para o lote 1, a amplitude, não é isso? Vai ficar assim, ó. Você vai logo pegar o maior valor. Aí, claro que você precisa, né, colocar em ordem. Ou então, né, visualizar aí de forma rápida o contexto, né, da numeração do lote 1 e enxergar qual é o maior número. De cara, o maior número é ou não é o 10? Não é isso? É o 10, 10,3. Então fica assim, ó. 10,3 menos o menor número, que é 9,8, 9,80, né? Isso aí é igual, será igual, acompanha aí, ó. 10,3 menos 9,8 é 0,5. Pronto. Vamos fazer o cálculo para o lote 2. É cálculo da amplitude. Você vai pegar aqui, ó, o maior número, 10, 60, 10, 58. 10,58, perfeito? Não, 10,60, né? O maior número é o 10,60 menos o menor número, fera.
10,55, olha só. 10,55. Então, fazendo essa subtração aí, 10,60 menos 10,55 também é igual a 0,05, tá bom? Então, vamos agora para o terceiro lote. Terceiro lote. Então, vejam só, terceiro lote. O maior número vai ser o número 10,20, perfeito? 10,20 é uma das medidas, não é isso? 10,20 menos o menor número. Tá aí, ó, 9,80. Então, esse cálculo aí, 10,20, 10,2 menos 9,8 é 0,40, perfeito? Agora, vamos calcular para o lote número 4. Para o lote número 4. Então, vamos pegar o maior número, mais uma vez, olha, amplitude, maior valor menos o menor valor. Então, para o lote número 4, o maior valor é 10,20. 10,20 menos o menor, 9,90, né? 9,90. Então, esse cálculo aí, 10,20 menos 9,90 é 0,30. Para finalizarmos, vamos fazer o cálculo para o lote número 5. Então, para o lote número 5, o maior número é 9,50. 9,50 menos o menor, 9,30. Qualquer dúvida, fera, pode mandar mensagem aí, tá? Pra gente. Vai estar respondendo aí para você, tá? Tirar essa dúvida ao vivo. Então, vejam só, 9,50 menos 9,30 é igual a 0,20. Então, a questão quer e fala para a gente, ó, foi determinado o descarte do lote que apresenta a maior amplitude. Vejam só, qual é a maior amplitude? É o maior, né, maior número, tá? É o maior número. Então, vejam só, em relação ao nosso cálculo, qual desses números é o maior? Sem dúvida alguma, o maior é o 0,5. E 0,5 pertence ao lote 1, perfeito? Se pertence ao lote 1, a resposta é o item A. A de açaí, fera. Então, olha só, mais uma questão aí resolvida. Vamos dar o tempinho para os feras aí anotarem. Mas vocês podem estar voltando, né, essa aula e estar mandando para a gente aí pelo chat. Pode estar mandar mensagem para a gente que a gente pode estar retornando, se for o caso, né, mostrar apresentar aí essa solução de uma outra maneira para você, tá? Para que não possa, né, surgir nenhuma dúvida e você não sair dessa aula com dúvida, perfeito? Então vamos lá, copie que vamos já para outra questão da aula de hoje. Pois bem, vamos dar continuidade, fera, questão número 4. Questão número 4, olha aí para você. Também uma questão do Enem. A nota final de um estudante em uma disciplina é dada pela mediana. A questão está afirmando, ó, pela mediana das notas de suas 4 provas, perfeito? 5 estudantes dessa disciplina obtiveram as notas apresentadas no quadro. Segue o quadro.
Vejam só, o professor dessa disciplina pediu a cada estudante que calculasse sua nota final, e lhe apresentasse o resultado obtido. Os resultados informados pelos estudantes foram, segue os resultados, eles fizeram os cálculos, certo? Aí, ó, qual ou quais estudantes acertaram sua nota final? Segue as alternativas, olha, né? Qual foi os estudantes, né, que acertaram, ou só o estudante que acertou o cálculo. Aí, para isso, o estudante, com certeza, né, lembrou, né, sobre a definição de mediana. Anota aí, ó, mais uma vez para você lembrar. Mediana. Não é isso? Então, vejam só. A mediana, a que você deve, se for par, não é isso? Se for par, né, nós podemos calcular pelo quê? Termo central, não é isso? Se for ímpar, não é isso? Será um número que esteja no meio, né? É o termo central desse quantidade de elementos. Por exemplo, mediana, ó. Se for par, você vai fazer o cálculo pela média. Média. Tá? Se for ímpar, ímpar. Feito? O resultado, né? O resultado é o termo. O resultado é o termo central. É o termo central. Pronto. Então tá aí para você, não é isso? Eu lembrei. Agora é importante lembrar também da mediana, tá? Se faz necessário a dica aí para você é escrever, colocar na ordem crescente ou decrescente, fera. Tá? É claro que nós sugerimos para você colocar na ordem crescente, tá bom? Vejam só. Claro que você vai colocar na ordem crescente, né? E vai resolver com calma a questão. Agora vamos lá, agora olhar, visualizar na tabela fornecida pelo, né, pelo avaliador. Segue essa tabela. Primeiro, olha só, o estudante. Primeiro estudante, segundo estudante, terceiro, quarto e quinto estudante, fera. Tá bom? Como é que nós podemos organizar isso aí? Vejam só. Para o primeiro estudante, colocar assim, ó, para o primeiro estudante. Nós temos aí 4 provas, perfeito? Nós temos, olha, a quantidade é o quê? Par, não é isso? Vejam só, 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade é par. Então, se é par, fera, se é par, observem, você vai fazer esse cálculo aí da média, né, dos resultados das notas do aluno, né, pela média aritmética, fera. Você precisa fazer pela média aritmética. Mas antes deve colocar o quê? Em ordem. Essa é a dica aí para você. Deve colocar em ordem. Então, vamos colocar em ordem aí, tá? Fica assim, ó. As notas 45, 45, depois vem 85 e depois 90, não é isso? Então, ó, definindo agora a média aí para você. Desculpa, a mediana, tá? Então, como é que vamos calcular a mediana? Perfeito? Então, a mediana é calculada pela média, ó, reforçando, pela média, né, dos termos centrais, perfeito, fera? Média, ó, dos termos, vou colocar aqui, ó, termos centrais. Pronto.
Então, ó, os termos centrais é 45 mais 85 dividido por 2. Então, 45 mais 85, 5 dá 90, dá 130, né? 130 dividido por 2 é igual a 65, fera. Pronto. Então, já está aí, ó. Agora, precisamos fazer o cálculo para o estudante 2, tá certo? Vejam só, é a mesma situação, colocar em ordem, tá? Precisamos colocar em ordem, ó, 70, 70, perfeito? Vejam só, 70, 70, 75, 80. Mediana é igual, ó, pegar esses dois números, 70 mais 75 dividido por 2 é igual, dá 140, né? 145 dividido por 2, olha. 145 dividido por 2 dá o quê? 72,5. 72,5. Feras, temos que calcular para cada estudante, perfeito? Para cada estudante aí. Então, ó, agora terceiro, colocar em ordem o menor número, né, na ordem crescente, 75. 75 mais 75 mais 75. Opa. Só apagar aqui para não... Pronto. E aqui. Faltou 50 bem aqui, né, fera, que é menor. Então, é 50 mais 75. Isso aqui é para o estudante número 3. Então, ó, 55. Tá de mal com a gente, 55. Não quer ficar, diz. Pronto, agora ficou. Então, vamos calcular a mediana. A mediana é a média dos termos centrais. 75 mais 75 dividido por 2 é igual a 75. Vamos fazer agora o cálculo, subindo aí, para o aluno, para a nota, né, do aluno do número 4. Então, de novo, olha, aqui, ó, o menor número, 35, 35, 35 mais 35 mais 85 mais 90. Então, a mediana é a média aritmética dos termos centrais. 35 mais 85 dividido por 2. 35 mais 85 por 2. Vamos ter o quê? 90, 120 dividido por 2 é igual a 60. E para finalizarmos, tá assim, ó, para a mediana, né, do quinto aluno. Então, vamos lá. Vamos lá, fera. Finalizando. O menor número é 70, olha só. 70 mais 70, tem 60, né? Vamos lá, vou pegar o 60 aqui. Colocar, né, fera, com calma. 60 mais 70 mais 70 mais 75. Então, a mediana é igual à média dos números centrais. Então, ó, dividido por 2 dá 140, dividido por 2 é igual a 70. Pronto, estamos já finalizando a solução dessa questão e a questão pede quais estudantes acertou ou acertaram sua nota final. Por exemplo, o primeiro estudante falou que a nota dele foi 77. Não, a nota do primeiro estudante não foi 77, foi o quê?
65. O estudante número 2 falou que tirou 70. Não, ele tirou o quê? 72,5. Perfeito? Então, vou só consertar aqui. Então, aqui é falsa essa informação. Ó, falsa. O estudante número 3 afirmou que tirou 75, né? 75, ó. E aqui, não, tirou 70. E aí nós calculamos, foi 75. Então, é falsa. O estudante número 4 afirmou que tirou 60 e confere com o nosso cálculo aqui da tabela. 60, então ele falou que verdade. O estudante número 5, para finalizar, falou que tirou 70. Perfeito, confirma o nosso cálculo. Então, sem dúvida alguma, a resposta aí, fera, a resposta para você correta, né, é o item E de escola. E vejam só, né, segue a alternativa correta, sem dúvida alguma, item E de escola. Para você, né, qualquer dúvida aí, pode entrar em contato aí com a nossa equipe pelo chat, né, que a gente vai estar tirando sua dúvida ao vivo aqui. Mas enquanto isso, copie e analise a questão, e nós vamos agora para a outra questão da aula de hoje, com você aí, fera. Vamos lá. Questão número 5. Uma leitura aí, façam a leitura. Vamos ampliar para você. Pronto, acompanha aí. Pois bem, voltando, vamos lá. Questão número 5. Descargas atmosféricas, objetos estranhos e queda de árvores, entre outros motivos, podem gerar interrupções na rede elétrica. Em certo município, um levantamento realizado pela Companhia de Fornecimento de Energia relacionou durante 30 dias, fera, olha só, 30 dias, o número de interrupções na rede elétrica com o número de dias em que elas concorrem. Perfeito? Elas concorrem. Olha só que a questão que é a moda e a média diária do número de interrupções são. Bom, a moda, você vai acompanhar aí que nós já sabemos, revisando novamente com você. Quando se fala em moda, você já tem que ter em mente aquele objeto, aquele elemento, aquele número, né, que vai aparecer com mais o quê? Frequência. Mais frequência, fera. Tá bom? Maior frequência. Então vejam só, e vamos aí visualizar a nossa tabela. Número de interrupções, quando for 0, o número de dias foi o quê? 5. Então, em 5 dias, né, nós não tivemos, zerou a questão de interrupção, né, devido, com certeza, não teve aí descargas elétricas. Quando aconteceu uma interrupção, isso aí foi feito em quantos dias? 6 dias. Quando aconteceu 2 interrupções, foram o quê? Ocasionados, né? 6 dias. Quando aconteceu 3 interrupções, né? Consequentemente, teve um transtorno de 10 dias. Quando aconteceu 4 interrupções elétricas, né? Na rede elétrica, teve uma consequência, né, de transtorno, com certeza, de 3 dias. Totalizando isso aí, né, igual a 30 dias, né, conforme o comando da questão. Então, vamos primeiro aí ressaltar com você a questão da média, né, e da moda aí para você, fera. Então, vamos lá. Primeiro, né, que a questão já pede a moda. Então, a moda, como nós já falamos para você,
é aquele elemento que aparece com maior frequência, tá bom? Então vamos ver o que, é que vai aparecer com mais frequência aí. Vejam só, em relação aos dias, não é isso? Tá? Nós vamos ver aqui, a quantidade maior de dias foram o quê? 10, perfeito? 10. A questão está pedindo a moda em relação ao número de interrupções, perfeito? Então, foi o quê? 3 interrupções, né, que apareceram o quê? Com mais frequência em relação aos dias, fera, tá? Então, nós tivemos 13 interrupções em relação aos dias, tá bom? Então, com certeza, é o 3. Indo para as alternativas, buscando aí as alternativas, você já pode, sem dúvida alguma, estar eliminando alguns itens. Por exemplo, o item E, o item D, né? Aí sobraram aí 3 itens, perfeito? Então, nós vamos conseguir agora resolver aí, né, a questão pelo todo, fazendo o cálculo da média que a questão está pedindo, ó, da média. Então, vejam só, vamos lá para a média. Vamos ter aí 2 fatores, o número de dias e o número de interrupções. Quando estivermos 2 fatores, sem dúvida alguma, você vai estar relacionando com a média ponderada, fera, tá? Com a média ponderada. Então, a média ponderada vai ser o produto aí, né, de cada fator desse. Fator de interrupção vezes o número de dias, perfeito? Então, fazendo direto, ó, 0 vezes 5, ó, 0 vezes 5. 0 vezes 5 mais 1 vezes 6. 1 vezes 6 mais 2 vezes 6. 2 vezes 6 mais 3 vezes 10. Mais 3 vezes 10. Mais 4 vezes 3. 4 vezes 3. Tudo isso aí dividido, tá, pela quantidade, não é isso? De elementos. No caso, né, os elementos, né, o peso, né, aqui está sendo relacionado é o que? O número de dias, que é um total de quanto? 30. Mas você poderia somar também, fera, 5 mais 6 mais 6 mais 10 mais 3, vai ser igual a 30. Mas como a questão já colocou para você a quantidade, você apenas, né, vai copiar. Então, olha só, a média ponderada é igual. Esse aqui, ó, 0,5 pacheca dá 0. Vamos resolver agora. 1 vezes 6, 6, mais 2 vezes 6, 12, mais 3 vezes 10, 30, mais 4 vezes 3, 12. Tudo isso aí dividido por 30, tá? Então, a média ponderada, vejam só, a média ponderada é, vamos somar, vejam só, vamos fazer aqui, ó, 12 mais 12, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 30, 60. Dividido por 30. Então, implica dizer que a média ponderada é igual 60 por 30 são 2. Então, pronto, chegamos na resposta. Estamos diante da moda e da média. No caso, é a média ponderada. Então, é 3 e 2. Item A de açaí, fera. Olha só, item A de açaí para você. E vamos caminhar para a última questão da aula de hoje, tá? Dê um joinha aí, fera, nessa solução, tá? Vamos compartilhar, tá, para outros colegas, podem enviar o link para eles fazerem a inscrição pelo canal Desafio, né? Nós sabemos que tem muitos candidatos que vão fazer o Enem, que não tem tempo disponível, para estar estudando durante a manhã ou à tarde, mas
à noite vai pegar, vai sentar para, né, manter aquela disciplina de estudo e vai vir, fera, com certeza aquela pontuação boa para você escolher o seu curso, perfeito? E claro, né, você também pode estar estudando para concursos públicos, que daqui a pouco tá com a gente, raciocínio lógico matemático, vamos dar sequência nesse estudo aí para você ter o conhecimento, né, na hora de fazer também o seu concurso e ter uma aprovação aqui pelo canal Desafio. Vamos lá, resolvendo agora a questão número 6. Questão número 6 e última questão da aula de hoje. Vejam só, questão número 6. Os diabetes mellitus, né, é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. O sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos destina-se ao cadastramento, bem aqui, Feroli, e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e ou diabetes mellitus, atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde. A tabela mostra o número de pessoas portadoras de diabetes tipo 2, a forma mais grave da doença, distribuídas pelas macro-regiões de saúde de Minas Gerais, tá? Que foi lá de Minas Gerais, em 2012. Então acompanha aí na tabela. A tabela é uma tabela, né, que está bastante ilustrativa em relação ao número de pessoas, né, por região. Na região sul, tivemos 719, né, 714 portadores. No Triângulo do Norte, 128 portadores. Aí a questão vem e pergunta, aí, claro que a questão coloca a fonte, perfeito? A medida, olha só, a questão pede a mediana, fera aí para você, olha só. A mediana do número de portadores de diabetes tipo 2 das macro-regiões de saúde de Minas Gerais segue a alternativa. Tá? Então, isso aqui pertence a Minas Gerais. Então, vamos lá. Primeiro fato é você colocar, tá? Elencar aí a distribuição de dados da mediana. Perfeito? Nós já sabemos, se for uma mediana par, né? Mediana par, nós temos que fazer o cálculo, né? Temos que colocar aí, fazer o cálculo da mediana, se for a quantidade de elementos for par, você fazer o cálculo pela média. Se for ímpar, é o termo central. E escrever na ordem crescente ou decrescente, perfeito? Os dados. Então vamos lá para os demais dados aí para você. Vejam só. Segue. Né? Vamos escrever na ordem crescente, tá, fera? A ordem crescente aí para a gente colocar. Então vejam só. O 30, qual é o menor número aí? O 36 vai ser o primeiro. Depois, o 36 vai ser... Qual vai ser o segundo? O 39, o segundo. O terceiro, qual vai ser? 45, né, Fera? O terceiro, 45. O quarto, 47. Olha aqui, ó. O quarto número na ordem, 47. O quinto, 86 é o quinto. Quinto número. O sexto é o 110. Sexto número, 110. Vamos ver agora. São quantos números ao todo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? São 13 números, fera, ao todo, ó. Então, nós temos 13 números. Deixa eu organizar aqui. 13 números. Pronto. Ó, então nós estamos diante, né? São 13 números. Estamos diante, tá? De uma quantidade ímpar, né? Ímpar em relação aí, tá? A quantidade de dados apresentados aí pela questão. Então, 13. Vamos colocar em ordem, né? Vamos colocar na ordem aí. O primeiro é o 36, o segundo, 39, o terceiro, 45, o quarto, 47, o quinto, 86, o sexto, 110, tá? 110. O sétimo, 128. Cadê o 128? Está aqui, ó. O sétimo. Aí vai seguir, né? O oitavo, o nono, o décimo, o 11, o 12 e o 13. Mas nós já sabemos que, como foi ímpar, a resolução, né, é o termo central, fera. Olha, lembrando você, quando foi ímpar, né, a distribuição de dados, a quantidade de dados for ímpar, então a quantidade de elementos for ímpar, perfeito? Nós vamos estar diante da solução do termo central, perfeito? Ó, são 13 elementos, tá? São 13, aí ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí vejam só. Aí sétimo, isso aqui é o sétimo elemento, ó. Sétimo elemento. Aí ó, oitavo, que eu não vou olhar mais para a tabela. O nono, o décimo, o 11º, o 12º e o 13º, que são 13, ó. Então, quando for ímpar, né, a resposta é o termo central. Então, para cada lado distribuído, ó, vou pegar aqui o termo central, ó, vai ser o sétimo termo. Tá? Ficou para cada lado, ficou 6, para o outro lado ficou 6, e sobrou o sétimo termo, que é a nossa resposta. Olha só, a nossa resposta é o sétimo termo, que vai no item C de casa, fera. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje, finalizando essa Tá. Vejam só, nós resolvemos aí a questão, surgiu uma dúvida em uma das questões resolvidas anteriormente. Vamos voltar aqui então, mas mais uma vez finalizamos essa solução, tá ok? Tá? Item C de casa para você aí. A dúvida foi, se eu não estou enganado, nessa questão número 5, né? Onde a moda foi 3, perfeito? Olha só, a questão é bem clara, fera, tá? Em relação aí, o que a questão está pedindo? Ela pede a moda relacionada ao número de interrupções, tá bom? A moda pede, tá? Desculpa, a questão pede a moda relacionada ao número de interrupções. Então, o número de interrupções, que é onde nós temos com maior frequência, né? É quando ela atinge o quê? 10 dias, não é isso? 10 dias, tá? Nós vamos ter, olha só, né, 3 interrupções durante o quê? Uma sequência de 10 dias, perfeito? Então, essa aí é a resposta para você, tá bom? Em relação à moda. Como o nosso tempo está finalizando, qualquer dúvida, tá? A gente pode estar trazendo na próxima aula, né, reforçando essa dúvida sua, para não ficar, né, para não ter nenhuma, né, pendência em relação à sua pergunta, tá?
tempo acabou. Até a próxima aula, fera.